colocando pra gravar aqui. Ah, beleza. Caiu a minha coisa? Não, que você tava. Você tava parado. Todo parado aí, achei que você tinha caído. É que meu computador deve estar pedindo arrego já. Às vezes eu tô mexendo, mas a câmera fica travada. Semana passada eu perguntei se vocês estavam me vendo direito, que pra mim aqui a imagenzinha da minha câmera aparece travando com uma frequência considerável. Bom, como eu comecei a gravar, boa noite para quem tá vendo pela gravação, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar a introdução à citologia, que é o estudo da célula. As últimas aulas de biologia, esse primeiro módulo de biologia, a gente abordou o grosso para poder entender isso daqui. Se a gente não entender o que é um carboidrato, o que é um lipídio, o que é proteína, qual a função do DNA, que merda ele está fazendo da vida, o dogma da biologia, de produção de RNA, de DNA, a gente não ia conseguir entender nada daqui para frente. Pronto, está aparecendo para vocês. Eu falei para vocês que a gente vai fazer o estudo da célula, né? Mas o que é a célula? Gente, a célula é a menor unidade que um ser vivo pode ter. Não tem ser vivo que não seja a definição de vida, segundo a biologia, passa pelo organismo ter uma célula. O organismo ele pode ser exatamente uma célula, pode ser uma bactéria que seja só aquela célula, mas precisa existir uma célula. Para ser vivo, é a menor unidade funcional de todo ser vivo que você conseguir pensar. Desde um fungo, uma planta, uma formiga, qualquer coisa, a menor unidade possível existente para ser considerado vida é a célula. É como se vocês imaginassem um prédio. Tá dando para me ouvir direitinho, né? E ver também, que aqui, se ele estiver travando, se... obrigado, Camille. É como se vocês imaginassem um prédio. E a menor unidade do prédio é qual? De uma construção? É o tijolo. Do ser humano, de todo ser vivo, esse tijolo, entre aspas, é a célula. A gente vai juntar várias células que vão formar o nosso corpo, a pele, a unha, cabelo, tudo mais vai ter muito relacionado com as células. Esse aqui, eu sempre vou colocando essas imagens de célula eucarionte, célula procarionte, para a gente entender as diferenças. Eu lembro que eu já abordei isso com vocês lá atrás. Alguém lembra uma diferença da célula eucarionte para a célula procarionte? Eu cheguei a comentar isso com vocês, né? A diferença principal seria os núcleos, né? Oi, Pedrão. Os núcleos? Como assim os núcleos? Ué, você não acabou de perguntar a diferença? Isso. Sim. Mas o que do núcleo? Qual que é a que tem núcleo e qual que é a que não tem núcleo? A eucarionte já tem o núcleo definido. Isso, Pedrão. Essa é a principal diferença. Vocês vão ver que a gente vai falar muito de células daqui para frente, a célula. Mas voltando lá de trás, eucarionte, é isso que você falou, ela tem as organelas, que é esse monte de coisinha aqui, ó, complexo de Golgi, retículo, piriri, pororó, não sei o quê. Tem essas organelas, tem núcleo definido, Pedrão. Essa é a maior diferença de uma célula eucarionte para uma procarionte. Eu queria trazer isso com vocês agora, porque daqui para frente esse conceito vai ser cada vez mais importante. Quando a gente fala de bactéria, quando a gente vai falar de célula animal, de célula vegetal, de tudo mais. Essa diferença é um dos pilares da biologia. A célula eucarionte, ela vai ter organela e núcleo definido. A procarionte, o DNA, o material genético está espalhadão lá, e tem o DNA, o material genético espalhado, e os ribossomos. O Victor falou aqui que a eucarionte é mais complexa. Isso é uma forma interessante de pensar, que a eucarionte ela vai ser mais organizada, ela vai ter mais complexidade. Pensou que ela é mais complexa, a partir disso você consegue deduzir as diferenças depois. Que se ela é mais complexa, ela faz mais coisas. Para ela fazer mais coisas, ela precisa de mais organelas. Então, ela tem as organelas.
A procariote só vai ter o material genético e o RNA. Sim, bem a grosso modo, né? Aqui a definição no slide está falando que células é igual a menor unidade estrutural de seres vivos, que foi o que eu falei para vocês, desse tijolão, que forma o prédio todo. E a definição, célula é o compartimento envolto por membrana preenchido por solução aquosa. A célula, ela vai ter... ela é como se... Quando eu falo para vocês imaginarem uma bolha d'água, vocês estão imaginando como se fosse uma gota d'água. Vocês estão imaginando quando a gente vai... Imagina quando a gente vai pingar algum remedinho assim que é de gota. Você imagina mesmo a gota. Dentro da gota d'água, a gota d'água em si, ela é um pouquinho de água numa forma, que faz uma forma. Imagina se essa gota d'água tivesse um fiozinho de plástico bem fino que segurasse essa água toda ali dentro e não deixasse esparramar nem sair dali. A membrana celular é esse fiozinho de plástico, entre aspas, mas é como se fosse uma estruturazinha que segura a água dentro. Essa solução aquosa dentro é o que a gente vai chamar de... Ai, caramba. Eu esqueci. Mas tem um nome para... Me deu branco, mas tem um nome para essa solução aquosa. Pode falar, Pedro. Você mudou de slide? Não, Não. não, Ah, não. é porque a imagem sua travou, daí eu pensei, se aqui ele trocou de slide, ele travou. Não, não, eu estava falando dessa definição aqui de compartimento envolto por membrana, preenchido por solução aquosa. Vitor, eu não entendi a dúvida da parede celular. Ele perguntou se é aparelho celular que você está se referindo. Ah, não, a parede celular é outra coisa. A célula procarionte aqui, ó, vocês estão vendo que está escrito, ó, vê só esse metequinho do lado direito aqui, ó. Tá vendo que tem DNA, ribossomo, cápsula, membrana plasmática. Ah, a solução aquosa é o citoplasma, que eu estava falando. Mas, ó, a membrana celular é esse fiozinho de plástico bem fininho e bem molenguinha, entre aspas, e a parede celular é outra coisa. Ela vem a membrana celular e por fora vem a parede celular. Aí a parede celular é uma coisa mais rígida mesmo. São coisas diferentes, Vitor. Aqui, ó, no desenho, ó, você tá vendo que tem membrana plasmática, que é essa camadinha fina que eu tô falando para vocês, e por fora vem a parede celular. Aí a parede celular é sempre o caráter mais rígido. Viu? Parede celular tem que lembrar de coisa rígida, com forma definida, quadradona, bem dura. Deu para entender, Vitor? Beleza. Agora sim passou o slide. Coloquei mais essa imagem aqui para vocês irem, que não eu falei, vocês precisam se acostumar com a diferença visual da célula eucarionte para a célula procarionte. Aqui, no caso, uma célula eucarionte vegetal, porque tem parede celular, mas isso é para depois, não precisa se preocupar, não. É só para ir acostumando mesmo com o visual das duas, de procarionte e eucarionte. Bom, eu falei para vocês que tem seres que podem ser uma célula só, né? E que para ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Então, os nossos seres unicelulares, eles vão ser todos aqueles seres vivos que vão ser formados por uma única célula. Aqui eu coloquei um exemplo. Essa daqui é uma bactéria. A bactéria ela é uma célula só. Então, a bactéria é um ser unicelular. Seres pluricelulares vão ser aqueles formados por mais de uma célula, por conjuntos. E quanto maior a complexidade desse conjunto de células, maior a complexidade do ser vivo e o grau que ele ocupa no ecossistema. Aqui está uma escadinha até formar o organismo. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, ser pluricelular, quando a gente junta várias células e essas células são especializadas para uma função, formam um tecido.
Quando você junta vários tecidos que executam a mesma função, você forma um órgão. Quando você junta vários órgãos, você tem um sistema. Quando você junta vários órgãos e vários sistemas, você forma um indivíduo. Aqui, ó, o organoide que está escrito aqui é a organela. Aí a célula, quando a gente junta várias células, a gente tem um tecido. Juntou vários tecidos, forma o órgão. Juntou alguns órgãos, você vai ter um sistema, o sistema do trato digestivo. O que a gente come, toda aquela parte do nosso corpo que faz a função de comer, mastigar, quebrar, absorver o nutriente, é um sistema digestivo, que é formado por vários órgãos. A gente tem o primeiro órgão, boca, a língua, quebra a comida, engole, aí passa pela laringe, que não sei o que, desce para o esôfago é outro órgão, vai para o estômago, mais um órgão, vai para o intestino delgado, intestino grosso, sai pelo reto. Vocês viram quantos órgãos passou para formar o sistema do trato digestivo? Sistema respiratório é a mesma coisa. Nariz, cavidades nasais, nasofaringe, traqueia, desce para os brônquios, vai para o pulmão em si e faz a troca com o sangue. E quando a gente junta vários sistemas, sistema respiratório, do trato digestivo, nosso sistema nervoso, sistema hormonal, endócrino, quando você junta tudo isso, vai formar o organismo ou o indivíduo, né, o ser vivo. De novo aqui, gente. Essa figurinha está só ilustrando, mas a gente pegou essa sequência da célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Esse geralzão aqui do ser pluricelular, ficou com alguma dúvida? Tá tranquilo? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Acho que não. Não sei se eu gritei. Você entendeu o que é ser unicelular, pluricelular? Pedrão? Entendi, professor. Então, tudo certo. Vamos para o... A única dificuldade que vai ter mesmo é de lembrar a ordem, tipo, átomos, dos átomos surgem moléculas e por aí vai. Isso daí você não precisa se preocupar em memorizar. Você pode... Eu não sei o que faz mais sentido para você, se é pegar do menor para o maior ou do maior para o menor. O que eu estou querendo dizer do maior para o menor? Aí se pensar assim, um ser humano. O que forma um ser humano? Os sistemas. Que nem eu falei, respiratório, digestório. E o sistema respiratório, ele é formado pelo quê? Ele é formado por órgãos. E esses órgãos, o que formam esses órgãos? O órgão, são, ele tem os tecidos diversos, ele tem as várias camadinhas de tecidos, alguns tecidos diferentes, que formam ele. Aí esses tecidos são formados por quê? São formados por outras células. Aí já era. De célula para trás aí não precisa se estressar, não. A gente vai abordar o que forma a célula ali e tudo mais, mas por hora não precisa se encasquetar, não. É mais ter uma noção geral desse tecido, órgão, sistema. Agora sim é a Tranquilo. parte. Agora sim eu acho que é a parte que enche o saco. Enche o saco no modo bom de falar. Porque, gente, lá quando a gente está falando de DNA e coisa e tal, eu trouxe para vocês o dogma central da biologia. Vocês lembram disso, né? Lembrar do quê? Do dogma da biologia. Você lembra, Pedrão? O dogma central da biologia? Que era aquela correlação do DNA, RNA, ribossomo, proteína. Sim, as funções de cada um. Exatamente. Aqui a gente vai ter uma coisa parecida. Por quê?
essa teoria celular, essas premissas, o que são essas premissas? São essas verdades da biologia. O que a biologia entende como verdade para todos os seres vivos. São, entre aspas, regras que os seres vivos têm que seguir. E a gente vai ver que quando não segue uma dessas aqui, a gente não consegue definir a vida. Definir a vida, definir um ser vivo, um ser biológico, passa por essas coisas aqui. E que coisas são essas aqui, essas premissas que eu estou falando, essas verdades? A primeira dela é que todos os organismos são formados por células. Ou seja, que nem eu falei, por menor que seja o ser vivo, para ser um ser vivo, para ter vida, tem que ser formado por célula. Tem que existir célula conforme o que a gente conhece. A vida como a gente conhece passa por células. A forma de vida que nós temos conhecimento envolve a presença de células. Não tem como um ser vivo, um ser qualquer que seja, ser considerado ser vivo para a biologia atual, sem que ele tenha células. E por que disso? Porque essas células que vão fazer as reações metabólicas. As reações metabólicas é tudo aquilo que a gente conversou, de fazer proteína, de controlar as funções, de quebrar enzima, quebrar carboidrato, fazer digestão. Tudo isso que ocorre dentro de uma célula. Quando a gente come, você vai lá e jantou seu arroz, feijão, proteína, piriri, não sei o que, carninha e coisa e tal. A absorção, a quebra desse alimento vai acontecer, em última instância, em nível celular, dentro da célula. As reações metabólicas ocorrem dentro da célula. Quebra, síntese de coisa que vocês imaginarem, vai ocorrer dentro de alguma célula. Produção de anticorpo ocorre dentro de uma célula. É o linfócito T que produz os anticorpos. Quem produz os hormônios? As células. É uma reação metabólica que faz com que a célula pancreática produza insulina, por exemplo, que é aquele hormônio que controla nosso açúcar no sangue. Você falar, eu tô aqui falando, o meu sistema nervoso está mandando informação através de várias reações metabólicas e coordenando a minha língua para falar com vocês aqui. Então, são reações metabólicas que correm em nível celular, dentro da célula. E o outro? Está aqui célula, uma seta para células. Eu quero dizer que a célula só vem de uma outra célula. A célula, ela sempre vai vir de outra célula, seja ela qual for. A célula, a nossa pele está sempre se renovando. Se você corta o seu dedo, faz um machucado, para cicatrizar, aquelas células vão ter que originar outras células para refazer o tecido. Então, uma célula dá origem a outra. E nessas células originam células que vão ter aqueles processos que a gente já ouviu falar na escola, ou mesmo que nunca tenha ouvido, a gente, dando tempo até o Enem de vocês, a gente vai falar, que é a mitose, meiose, coisa e tal, desses processos de divisão celulares. E as células, elas possuem material genético. As células são feitas com base em material genético. Não assim, tudo que é feito na célula é a base de material genético. Mas ter material genético é uma coisa importante para ser considerado célula. Vocês entenderam essas quatro coisas, gente? E por que elas são importantes? Deu para pegar um pouco ou ficou alguma coisa com dúvida? Camille foi tranquilo. Pedro, tá tudo certo? Fica nesse ciclo, então beleza. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. E se a gente tá analisando algum tipo de ser, a gente não sabe se é vivo ou não, e ele não faz reação metabólica. Ele é inerte. Ele tem as outras três coisas, mas ele não faz reação metabólica sozinho. Ele vai ser considerado ser vivo ou não?
Ele tem 3 das 4 coisas. É, a Camille tá pulando etapa aqui, olha só. Já tá Ah, pensando. talvez. O seu talvez é a pergunta da Camille aqui, ó. É, Porque, ó, o vírus, ele tem boa parte daquilo que eu conversei com vocês, mas ele não faz reação metabólica. Ele não tem nem ribossomo. A célula, qual que é aquela célula que só tem ribossomo e material jogado, gente? peraí, o quê? Qual que é a célula que tem material genético, mas não é envolto por núcleo e tem ribossomo, mas não tem organela? A procarionte. Isso, Pedrão. A Camille falou no chat aqui também. Vocês dois falaram ao mesmo tempo. A procarionte. Vocês estão vendo aqui, ó, que o vírus, pô, ele é quase uma célula procarionte, né? Sim, essa não é uma comparação formal, mas vocês estão vendo que o procarionte lá, ele é considerado ser vivo. Ele tem essas quatro premissas que a gente viu aqui. E ele não tem tanta coisa a mais assim que o vírus. Ó, o vírus ele tem material genético. Mas o lance do vírus é que ele não tem metabolismo. O vírus ele não faz síntese proteica. Por que ele não faz síntese proteica? O vírus ele não tem nem ribossomo. Lembra que eu falei para vocês que o ribossomo é quem faz a proteína a partir de um processo? Vocês lembram disso, né? Que o ribossomo faz proteína? Sim. E vocês lembram qual que é o nome desse processo que o ribossomo usa para fazer proteína? Começa com T. Processo. Processo? Qual o nome desse processo? Ó, o ribossomo faz proteína. Qual que é o nome desse processo de fazer do ribossomo fazer proteína? Ah, você disse que começa com T? Com T de tatu. Deixa eu ver. Deixa. Começa com T e o que vocês fazem quando vocês Isso, Vitor, tradução. Ele traduz o RNA para fazer a proteína. O vírus, ele não tem RNA, ele não faz proteína. Se ele não faz proteína, ele não tem metabolismo. Porque vocês vão ver nas próximas aulas que para a célula fazer qualquer coisa, ela precisa, é uma proteína que faz, que está lá dentro. Se a célula vai mandar algum sinal, está envolvido proteína. Se a célula vai absorver alguma coisa, tem proteína. Se a célula vai, sei lá, qualquer função que vocês imaginarem que uma célula faz, precisa de uma proteína fazendo. A proteína é como se fosse a ferramenta da célula, assim. Só faz as coisas se tiver proteína. O ribossomo, ele não tem, o vírus, ele não tem ribossomo. Se ele não tem ribossomo, ele não tem proteína. E não tendo proteína, ele não atende das nossas premissas para ser considerado ser vivo, que é fazer reações metabólicas que ocorrem em nível celular. Ele até tem material genético, mas aqui, ó, ele também não faz, se ele não tem ribossomo, ele não faz proteína. Se ele não faz proteína, ele não consegue se dividir, gente. O vírus sozinho, ele não consegue originar outro vírus. O vírus, ele é considerado um parasita intracelular obrigatório, ele é um pirata da célula, ele entra na célula, rouba, ele se acopla ao DNA e ele passa a comandar para fazer a célula montar outros vírus. Ele sozinho não consegue fazer uma cópia dele mesmo. O vírus ele não consegue se replicar, mesmo que ele tenha material genético. Então ele não atende principalmente esses dois aqui, ó, do nosso lado direito. Esses que vocês precisam lembrar.
ele não consegue, ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Ele não faz função nenhuma sozinho. Ele precisa entrar numa célula. Imagina que a célula é uma fábrica que tem várias máquinas e tudo mais. O vírus, ele é como se fosse um invasor. Ele entra nessa fábrica, se aposta da fábrica e usa a fábrica para fazer o que ele quer. E o objetivo do vírus fazer o que ele quer é fazer vários outros vírus. E para que vários outros vírus infectem outras células por assim e assim por diante. Então o vírus ele é um grande X da biologia, assim, porque ele é muito complexo, ele dá origem a várias doenças, ele tem uma interação muito forte com a gente, com seres vivos, mas ele não atende as premissas básicas para ser considerado vida. O vírus não morre, porque ele não tem vida. Para resumir aqui, eles não se reproduzem por conta, não apresentam ribossomos, sem síntese proteica, e não tem uma definição se é ou não forma de vida. Vocês vão ver que nenhuma prova de vocês, sobretudo dissertativa, vai pedir para vocês classificarem o vírus como ser vivo ou não. Mas, caso chegue, vocês precisam lembrar desses argumentos aqui, que eles não se reproduzem por conta, não tem metabolismo. Boa parte das, assim, não tem um consenso formal, né, cientificamente falando, mas boa parte das provas de vocês vai assumir o vírus como um parasita intracelular obrigatório que não tem vida. Mas fica sempre aquela coisa meio que depende de prova para prova, né? Mas isso daqui, vocês precisam saber justificar o porquê desse X. Por que que tem esse X da questão aqui? Uh, gente, ficou alguma dúvida de vírus? Não. Então me fala aí, Pedrão, por que que ele é considerado um parasita intracelular obrigatório? Porque ele não tem célula e porque ele não faz metabolismo para se reproduzir, além também não ter ribossomo. Ele não faz metabolismo de reproduzir e não tem ribossomo. É isso? E também não é célula, né? Então. Ele não atende nem os critérios para a gente chamar de célula. Porque, ó, se for voltar aqui, a célula é a menor unidade estrutural de ser vivo, que faz algumas. E que faz funções, né? Só que ele não faz nada. O vírus ele fica ali inerte, esperando uma célula aparecer para ele infectar. É... Deixa eu voltar aqui, eu queria repassar. Então, se for. Ah, o Pedro falou do DNA do ser parasita. Vocês vão ver que o vírus ele tem uma estrutura mais ou menos parecida com as outras células em questão de membrana, parede, material genético e tudo mais. Mas fora isso, não considerem vírus como forma de vida. Eu vou sair aqui. Eu tinha achado uns exercícios para fazer com vocês, para dar aqui mais 5 minutinhos. Só que eu não consegui pôr no slide. Me dá 2 minutinhos aqui só para pegar esses exercíciozinhos e a gente já faz junto. Pronto, voltamos. Eu não consegui pôr no slide
especialmente essa vez, mas eu achei essa listinha aqui de exercício, eu tinha separado ela bem legalzinha para a gente pensar junto. Porque eu acho que o ponto alto dessa aula é entender aquela relação de ser unicelular, pluricelular, tecido, órgão, não sei o quê, mas também já dá uma pensada nesse vírus e por que que ele não se enquadra nas outras coisas. Ó, essa um aqui, qual resposta vocês acham que é? Tá dando para ler direitinho? Pera aí, professor, deixa eu aproximar aqui. Tá, pera lá, vou tentar dar um zoom aqui. Pronto, foi. Agora tá dando para ler, Pedro? Tá. Aí vocês mandem aí a resposta. Qual que você acha? Qual que vocês acham que é? Família acha que é C. Vitor também. Pedroso. C. Boa. É a C mesmo, gente. Acabei de falar isso para vocês, mas fazer exercíciozinho nunca é demais. Ahn, isso aqui ainda foge. Essa 4 aqui é boa de fazer. A C, vocês estão falando nessa 4 agora, gente? Ó, não é a C. Pensa a outra. Eu acho que é A também. Ó, vamos lá. Sobre os vírus, é correta afirmação. Vamos na C, que se for a que vocês responderam. Não necessitam de outros organismos para a sua reprodução. O vírus é exatamente o contrário disso aqui, gente. Ele não se reproduz sozinho. O vírus, sob hipótese alguma, se reproduz sozinho. O vírus, ele infecta outras células e a partir dessa infecção que ele vai fazer. Ah, o C era da outra questão? Dessa cota que vocês já responderam? A letra A, eu acho. Ah, tá. A. E agora, Victor, o que vocês responderam? Camille também, o que você acha que é essa 4? Victor, acho que é A, só esperar a Camille. Camille ficou em dúvida entre A e B. Vamos lá, então. Já que eu falei para vocês que não é a C, vou continuar explicando ela. Gente, o vírus não se reproduz sozinho por hipótese nenhuma. Essa afirmativa aqui é exatamente o oposto. O vírus, ele precisa de outro organismo para sua reprodução. Por isso ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. A D, não infectam células bacterianas. O vírus infecta tudo o que vocês quiserem. Assim, ele infecta o que puder infectar, ele infecta. O objetivo do vírus é fazer a replicação dele, só que como ele não consegue, ele precisa de outra fábrica lá. Ele vai infectar o que ele puder. Então a D também está errada, porque existe um vírus que inclusive é chamado de bacteriófago. Aí é considerado um ser unicelular. Lembra que eu falei? Vírus não tem ribossomo, não tem metabolismo. Se ele não tem metabolismo, ele não consegue se replicar sozinho. Então, o vírus não é considerado uma célula. Aí vamos lá. Todos os vírus têm DNA na sua constituição. Não.
Tem alguns vírus que são formados a partir de RNA. Se eu não estou falando merda, o vírus do HIV, inclusive. Ah, não, o vírus do HIV eu acho que ele é de DNA, assim, mas tem vírus que é de RNA, que nem eu falei para vocês. O vírus ele pode ter tanto DNA quanto RNA, depende da complexidade do vírus. Alguns vírus mais simplinhos, entre aspas, têm o RNA, outros vírus têm DNA. A B, os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares. É exatamente isso. O vírus ele não é considerado um ser que tem célula, ele é considerado um ser acelular. Se é vivo, se não é vivo, é outros 500. Na dúvida, também não. Não é considerado ser vivo. É 9h49, gente. Deu os tempinhos de aula. Lembrando vocês, pausar aqui a gravação. Ah, como que faz para pausar essa gravação? Parar a gravação?